Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre crenças limitantes e foco. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Não adianta você ficar procurando por crença raiz e procurar solucionar sua crença limitante, sendo que você não tem foco. Muitas vezes as pessoas se veem tratando, fazendo anos de terapia, anos de tratamento, buscando novas técnicas, sem ao menos se preocupar em voltar novamente naquela questão a qual ela realmente trouxe. Então, a gente tem uma questão inicial, então a gente tem que voltar naquela questão inicial para ver se tudo aquilo que a gente realmente fez teve um real resultado. Caso contrário, melhor voltar do início e recomeçar tudo de novo. É o que a grande maioria das pessoas vem fazendo de errado, não importa a técnica que você utiliza, e sim o direcionamento seu durante o atendimento. Então eu tenho um problema, eu tenho que fazer todo o atendimento, toda a linhagem, independente da técnica que eu vou fazer, eu tenho que fazer todo o caminhar daquela técnica, desenrolar tudo aquilo que eu posso fazer conforme aquela técnica me permite e voltar no ponto inicial para ver se realmente tudo aquilo que eu fiz teve um resultado favorável. Ou seja, não adianta eu fazer tudo isso e achar que tá tudo bem e mandar o paciente embora, ou muitas vezes fechar o olho e falar tá tudo certo, já corrigi, sendo que a vida vai trazendo de novo ainda aquela questão para ser resolvida. Então são questões e momentos que a gente se vê naqueles questionamentos do tipo, eu já fiz de tudo e nada resolve, eu já fiz anos de terapia e nada resolve, eu já fiz todo tipo de tratamento e nada resolve. É lógico, você inicia com uma técnica e não retoma no ponto inicial para ver se realmente teve uma solução. Gustavo, o que você faz? Qual que é o segredo de se tornar um bom profissional? O segredo de se tornar um bom profissional é realmente tendo foco, buscando sempre atender aquela queixa principal. Então o paciente trouxe uma queixa principal, muitas vezes eu me encontro com uma queixa principal minha que eu quero resolver, eu vou em busca, eu escolho uma técnica, qualquer uma, e vou em busca de fechar aquele ciclo, de resolver aquele ciclo. Se não resolveu, se eu voltei ao ponto inicial, quer dizer que aquilo que você fez ainda é pouco para sustentar, para dar continuidade naquele processo de cura. Então, o que eu tenho para você? Realmente trabalhar com foco. Ter foco não significa ficar tentando resolver aquele assunto. Nem tente resolver, simplesmente faça o trabalho que você tem que fazer para fechar aquele ciclo, para dar um início a um novo ciclo na sua vida. Muitas vezes a gente fica iniciando várias técnicas diferentes para tentar resolver uma única questão e não vai resolver, é lógico que não vai resolver. Por quê? Porque a gente não volta no ponto inicial, a gente não está com foco, a gente se perde durante o tratamento. Peraí, eu estava fazendo isso, agora eu estou me vendo fazendo outra coisa e a gente se vê jogando um monte de técnicas diferentes para resolver uma única coisa que muitas vezes é simples e a gente consegue fechar esse ciclo e dar andamento com uma técnica qualquer, tá? Então, todas as técnicas são boas, independente da forma que você está aplicando. Então, pode aplicar da pior forma que for. Mas, Gustavo, como assim? Pode aplicar da pior forma que for, desde que você tenha foco na resolução daquele problema. Você pode repetir a técnica, você pode repetir o atendimento, mas o foco seu tem que estar em resolver aquela questão, em resolver aquele problema. É isso que eu tenho para você hoje. Então, foco em resolver essa questão, foco em dar ponto final, finalização nessa questão. Mas, Gustavo, como assim? Você está me falando que independente da técnica que você utilizar, vai ter um resultado favorável? Sim, todas as técnicas são boas, independente da qual você aplica. O que manda é o foco seu em resolver, em dar finalização, fechamento, conclusão naquele processo. A partir do momento que você pensa assim dessa forma, tudo se resolve, tudo se amplifica na vida daquela pessoa. Você pega uma questão, lógico que tem todos os processos que a gente pode fazer para encurtar tudo isso. Você pega uma técnica, se você tiver foco em sempre estar martelando na solução daquele problema, você vai conseguir dissolver isso. Muitas vezes o paciente procura para que você resolva a vida dele inteira. Não dá. Ele vai falar a vida dele inteira, milhões de outros problemas para tentar justificar esse que ele trouxe para que você pudesse tratar, e você sempre volta fazendo correlação com aquele problema inicial.
Tá, mas por que você me contou essa história? Qual a relação dessa história com isso que você está me trazendo? Ah, não sei, nem sei por que eu trabalhei, que eu te contei isso. Então, muitas vezes ela tem uma dor e te traz questões do relacionamento dela. Se você trabalhar as questões dela com o marido dela, será que está resolvendo o problema que ela tem, da dor dela? Tá bom, você pode até desenvolver essa questão. Se você voltou no ponto inicial e não resolveu, quer dizer que aquele não era o grande foco para ser trabalhado. Há uma melhora, a gente trabalhando isso, vai ajudar na vida dela? Vai, perfeito, mas tem um caminho que é o ponto-chave, que é o ponto ideal para que a gente possa resolver aquilo. Não é obrigatoriedade nossa e a gente nem deve tentar resolver a vida da pessoa inteira numa única sessão. Cada sessão tem que ser trabalhado uma única coisa. Então você pega hoje, você quer trabalhar o medo em você, então você vai trabalhar o medo, independente da técnica que você vai utilizar. Programação neurolinguística, relaxamento, meditação, barras de as e por aí vai, Theta Healing, microfisioterapia, osteopatia, qualquer outra técnica, leitura biológica, e posso ficar aqui até amanhã falando tudo isso para você. Então, independente da técnica que você for utilizar, pegue essa técnica para resolver isso, pegue todas as ferramentas que essa técnica tem para resolver. Você pode ir desenvolvendo toda essa técnica ao longo do processo de tratamento e fecha para concluir essa questão. Essa é a grande chave e o grande segredo para que você pode fazer para resolver qualquer problema. Então, não adianta você ficar indo atrás de uma crença raiz, não adianta você ficar indo atrás de solucionar as suas crenças limitantes de uma forma aleatória. Não adianta você ter a crença raiz na sua mão para que ela seja mudada, para que ela seja eliminada, sendo que você não tem foco. Você eliminou a crença raiz, mas tá. E daí? O objetivo principal meu qual que era? Não lembro. Muitos pacientes se perdem por conta disso. Eu não consigo me atender, eu não consigo fazer essa técnica em mim. É lógico que não consegue. Por quê? Você tem a sua queixa principal, você começa a desenvolver ela, você puxa uma história enorme, chega num ponto que você encontra uma crença raiz, uma crença limitante, a crença-chave, a crença-mãe, e daí você só inverte ela, tá legal, tô curado do quê? Ah, esqueci, eu nem sei por que eu estava fazendo isso. É lógico, perdeu o foco. Então você tem que mostrar para o seu cérebro, e principalmente para o cérebro do seu paciente, ou para você mesmo, se você estivesse atendendo, que foi tratado, foi solucionado uma determinada coisa, apesar do movimento que você fez para fazer com que essa solução aparecesse. Então é esse o recado que eu deixo para você. Se divirtam, tenham foco, dê o passo que você tiver que dar, nem que seja longo, não tem problema, mas saibam que vocês nunca vão poder perder realmente o foco daquilo que vocês querem trabalhar e daquilo que vocês querem solucionar. É a dica que eu deixo para você hoje, tá bom?